Capítulo 109. Estrondo, estrondo, estrondo. Suportando o imenso peso do campo de mana sobre si, Surro não estava nem em pânico nem assustado. Em vez disso, ele apenas suspirou. Então, afinal, há um humano como Amut. André era tão enorme e velho, embora não tão antigo. Era desconcertante como Surro continuava se deparando com pessoas idosas tão poderosas. Oh, o que é isso? Você consegue suportar isso? Thomas André estava genuinamente nervoso. De acordo com as informações de sua secretária, Surro era apenas um caçador de rank C. À primeira vista, a aura que emanava dele parecia estar em torno do limite do rank B, na melhor das hipóteses. O que está acontecendo? Thomas pensou. Mesmo que ele não tivesse exercido todo o seu poder, o campo de mana que ele emitiu deveria ter sido mais do que suficiente para esmagar alguém daquele nível. Mas como? Como ele pode suportar isso? Havia um fato importante que ele estava ignorando: um caçador não era definido somente por sua mana. Até mesmo o próprio André, antes de seu despertar, era considerado o humano mais forte vivo devido às suas habilidades físicas altamente desenvolvidas. Quando tal fisicalidade avassaladora era combinada com mana, a sinergia desafiava a descrição. O mesmo era verdade para Surro. A classificação de um caçador era determinada pela quantidade de mana que ele possuía. De fato, a mana de Surro era significativamente menor que o de Thomas, mas em termos de força física. Força, 115. Meu treinamento não foi em vão. Um sorriso confiante apareceu no rosto de Surro enquanto ele encarava o campo de mana de frente. Missões diárias, treinamento de técnica do corpo de ferro. Surro vinha ganhando constantemente 3 pontos de habilidade por dia, todos os quais ele investiu inteiramente em seu status de força. Neste exato momento, ele estava exibindo os resultados deste investimento. Estou acostumado com campos gravitacionais. Você está rindo? Os olhos de Thomas brilharam de raiva enquanto ele observava o rosto relaxado do jovem. Como ousa rir na minha frente? Uau! Naquele momento, a energia que emanava do velho foi infundida com uma sensação de seriedade acrescida. A expressão de Surro começou a endurecer por sua vez. Algo mudou, ele murmurou. Thomas foi além de uma mera demonstração de força, estendendo sua mão enorme para agarrar a garganta de Surro. Mesmo que você seja de fato a criança da profecia, ainda há uma hierarquia. Uau! Foi nesse ponto que Surro teve que tomar uma decisão, recuar ou revidar. Mas ele tinha se decidido desde o começo. Claro, eu tenho que lutar. Faíscas se acenderam em seus olhos enquanto ele começou a reunir seriamente sua energia. Esta é minha chance de lutar contra um caçador de rank S. Surro estava curioso há algum tempo. Ele mal havia derrotado um dos seguidores de Itarim. O Tirã era um mero lacaio, mas ele lutou muito. Eu tenho que me tornar mais forte. Ele não podia parar só nisso. Para finalmente chegar onde seu pai estava e ficar orgulhosamente ao lado dele contra os Itarim, ele precisava melhorar. Eu deveria ser o mais forte entre os humanos, pelo menos. Se ele pudesse ser derrotado por outro humano, ele não merecia nem dar um passo no campo de batalha onde seu pai estava. Então Surro ficou curioso. No momento em que soube que Thomas André, o caçador de rank S conhecido como o mais forte da humanidade, tinha vindo para a Coreia do Sul, um pensamento surgiu em sua cabeça: quão forte é um rank S? Esse pensamento nunca saiu de sua mente, e agora, foi um golpe de sorte que o caçador em questão tivesse vindo até ele primeiro. Bum! Surro encontrou as mãos de André e as agarrou. Ele sentiu a imensa força do aperto do velho. Oh! Por um momento, Thomas levantou uma sobrancelha curiosa. O canto de sua boca se curvou para cima diante dessa situação inesperada. Você está falando sério? Acha que pode competir comigo em um teste de força? Era completamente ridículo. Afinal, ele não tinha vindo até a Coreia do Sul só porque tinha Surro em alta conta.
Essa viagem foi toda por causa da profecia de Norma Selner. Eu vim até aqui para encarar o Glacier Dungeon, e ainda assim. O Glacier Dungeon era um reino demoníaco que até mesmo a Scavenger Guild hesitou em desafiar. Fiel ao seu nome, o calabouço era envolto em frio extremo, tornando o ambiente dentro dele incrivelmente difícil de suportar. Além disso, estava cheio de dezenas de poderosas bestas mágicas, o que significa que inúmeros caçadores que se aventuraram lá dentro nunca mais retornaram. De fato, houve um caso em que um dos caçadores fortes da Guilda dos Catadores entrou confiantemente com seus companheiros, apenas para sofrer e escapar por pouco de congelar até a morte. A profecia de Norma havia indicado que Sung Surro, um caçador da Coreia do Sul, seria fundamental na conquista desta dungeon. Seguindo seu conselho, André decidiu ir para a Coreia imediatamente. Mas ao chegar, o caçador profetizado absurdamente acabou sendo um mero invocador de rank C. Pensar, um cara como esse ousaria me levar de ânimo leve. Eu deveria simplesmente matá-lo e acabar logo com isso? Thomas André nunca em sua vida esteve em uma situação em que ele teve que pedir um favor a outra pessoa. Se ele queria algo, tudo o que ele tinha que fazer era ordenar que alguém pegasse para ele. A audácia de Surro aumentou sua frustração. Agora, André estava pensando se queria dar uma lição permanente ao novato. Os curandeiros são bons o suficiente para consertá-lo se eu arrancar os 2 braços dele? E se eu for atrás das pernas dele também? Thomas! Acalme-se! Laura, sentindo a situação se agravando de longe, gritou urgentemente para tentar contê-lo. Você não está planejando matá-lo, está? Lembre-se do motivo pelo qual estamos aqui. Mas uma vez que Thomas estava nesse estado de espírito, ninguém conseguia pará-lo. Mesmo em sua idade avançada, ele era realmente um demônio do campo de batalha. Se alguém ousasse mostrar sua força na frente dele, não seria deixado vivo. Ele exerceu ainda mais poder nas mãos que seguravam a sua. Não se preocupe, Laura. Em que época vivemos? Mesmo que eu o quebre, os curandeiros certamente o consertarão. Ha ha ha! Os antebraços de Thomas incharam como se pudessem explodir quando uma risada feroz irrompeu dele. Surro o encarou com uma expressão igualmente selvagem, dentes à mostra. Pode vir. A habilidade tolerância à dor ameniza a dor. A habilidade tolerância à dor ameniza a dor. O treinamento diário para a técnica do corpo de ferro havia quebrado seus ossos repetidamente, então esse nível de dor era rotina para ele. Amut sempre enfatizou que verdadeiros guerreiros podem extrair toda a sua força mesmo em meio a tanta dor. Tal mestre, tal discípulo. Surro agora concordava de todo o coração com as palavras de Amut. Os demônios que ele havia encontrado em um dos pedaços fragmentados do reino demoníaco estavam tão cheios de veneno de sangue louco que simplesmente estar vivo era uma agonia para eles. No entanto, mesmo naquela dor, eles queimavam com uma única intenção de matar e devorar seus inimigos. Mas, no final das contas, o último que estava de pé era Surro. Se ele está vindo até mim apenas com força bruta, tenho uma boa chance. Surro acreditava sinceramente que poderia vencer esse teste de força contra Thomas André. Gra! Ha 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 ha! Bum, bum, bum! Enquanto as energias de Surro e Thomas André se chocavam, uma tremenda tempestade de mana girava ao redor deles. Ela dizimava tudo à vista. Thomas! Thomas, pare com isso! Mesmo em meio ao caos, a voz de Laura ressoou como um eco, tentando desesperadamente atrair Thomas. De repente, houve um guincho de pneus. Um sedã preto chegou à cena, e um homem saiu, ninguém menos que Jinro. Felizmente, não cheguei muito tarde. Ele rapidamente avaliou a situação, vendo que os 2 caçadores estavam em um impasse, e deu um suspiro de alívio. Jinro estava checando o Surro o dia todo em tempo real, especialmente depois de desligar o telefone com a Guilda da Tartaruga Negra. Ele tinha acabado de receber uma mensagem de sua secretária de que Thomas André,
O caçador de rank S que havia aterrissado de repente na Coreia, estava indo em direção à casa de Surro. Se não fosse pelas memórias da minha vida passada, eu poderia ter ignorado isso. Jinro agora tinha memórias de um tempo há muito esquecido, e ele se lembrava exatamente de quem André era. Eram momentos tão aterrorizantes que até mesmo relembrá-los era assustador. Nessas memórias, tudo o que ele fazia era se contorcer de dor e gritar. Nunca pensei que encontraria a guilda dos catadores assim novamente. Era chocante que não importava o quão velho André ficasse, ele ainda era Thomas André. Jinro podia sentir o medo crescendo dentro de si só de ver o rosto do velho. Claro, nas memórias passadas de Jinro, Thomas nunca o machucou diretamente. Foram os caçadores da guilda dos catadores que o torturaram quase até a morte. E Jinro se lembrava vividamente do porquê disso ter acontecido. Naquela época, eu era a única fraqueza de Jinro. Lembrando quão impotente ele era naquela época, Jinro cerrou os dentes. No momento em que soube que a guilda dos catadores havia retornado à Coreia do Sul, Jinro não teve escolha a não ser instruir seus funcionários a rastrear imediatamente os movimentos de Thomas e reportar a ele. Foi por medo. O André de quem ele se lembrava era um homem imprevisível, e se ele tinha sido a única fraqueza de Jinro naquela época. Agora, Surro se tornou sua fraqueza. Ele não podia mais adiar. Embora não soubesse por que Thomas estava procurando por Surro, só havia uma maneira de resolver essa situação. Jinro rapidamente reconheceu Laura, a secretária de Thomas, e se aproximou dela rapidamente. De pé ao lado dela, ele interveio para tentar parar essa luta de poder sem sentido. Thomas André! Jinro chamou seu nome calma e educadamente. Afinal, um caçador de rank S certamente estaria ciente de tudo o que acontece no caos, e até mesmo uma voz suave o alcançaria. Meu nome é Jinro. Sou o CEO da Jinsoft. Bum, bum, bum. Embora parecesse que o mundo poderia desabar a qualquer momento, Jinro continuou, se você não recuar imediatamente, não terei escolha a não ser agir. O que? Contração muscular. Quando ouviu essas palavras, Thomas tirou seu foco completo de Surro pela primeira vez. Ele já havia sentido que uma nova figura se aproximava, mas a energia que ele sentia de Jinro era meramente a de um rank D. Como se o pirralho insolente na frente dele não fosse o suficiente, agora outro verme patético estava aqui para ousar cuspir bobagens nele. Thomas olhou para Jinro com uma expressão de total descrença. E daí? Quem se importa se você é CEO de alguma empresa? Você tem um desejo de morte. Thomas! Pare com isso! Laura, de pé ao lado do CEO, gritou mais séria do que nunca. O Sr. Yo é um dos principais acionistas da nossa guilda. Oh, entendi. Onde estão minhas maneiras? Naquele momento, a intenção assassina de Thomas derreteu completamente.